Bem, senhoras e senhores, o tópico de hoje da. Peraí. Boa noite, professor. Boa noite. O tópico de hoje é forças devido ao vento. Então vamos. Vocês conseguiram ler alguma coisa da NBR 6123 ontem, hoje? Algumas partes, sim. Conseguiu compreender? Sim, senhor. Então, beleza. Então, bom, vamos estudar um pouquinho a norma, né? E depois fazer um exercício para a gente chegar nas cargas de vento de uma determinada estrutura. Né? Vamos lá. Então, esse daqui é o tópico da aula de hoje, né? Cargas devido ao vento, dia 31 de 1 de 2023. E vamos então aqui na NBR 6123. Compartilhando a tela. Sim. Beleza. Então, gente, para alguns tipos de edificações, é claro que nem todos os tipos de edificações essa norma abrange, né? Mas vamos pegar aqui galpões de planta retangular com duas águas planas, ou tem shed, tem vários formatos que são previstos aqui na norma. A gente tem como calcular essas forças que atuam na estrutura em decorrência da incidência de vento. Né? Então, esse é o propósito dessa norma, né? O principal fim dela. Bom, tem todas essas letras aqui, né? Explicando o que é cada coisa, mas vamos pincelar. Definições. Então, deixa eu pegar aqui. Então, já que eu fiz um memorial de cálculo, né, de um galpão de uso geral. Né? Então, vamos lá. Aqui eu vou apresentar o nosso galpão. Ele tem aqui uma altura de... Conseguem ver? Acho que o desenho está meio pequeno aqui. Mas aqui eu tenho os dados que a gente precisa para saber as forças de vento. Né? Eu tenho a dimensão em planta, 20 por 60 metros. Eu tenho a abertura aqui na frente, uma abertura de 6 por 8 metros, que tem 48 metros quadrados, né? E essas aberturas aqui, janelas ao longo das demais paredes aqui da edificação. São aqui 1, 2, 3, 4, 8, 10 janelas de 2 metros quadrados. Então, eu tenho essa abertura, que tem 48 metros quadrados, e assim, as aberturas por onde aqui o vento entra, por exemplo, e por essas demais aberturas o vento sairia. Então fica claro que está muito mais fácil para o vento entrar aqui nessa edificação do que para o vento sair. Então aqui eu estou falando de uma relação de abertura.
Se a gente olha esse barracão que eu postei ontem aqui, ó, né? Eu não sei como é que é o fundo dele, mas provavelmente o fundo dele é tampado. Então, aqui a gente pode ver que a relação de abertura é quase infinita, né? Ou seja, o vento só tem por onde entrar, não tem por onde sair. Então, esse é um dado importante. Agora, voltando aqui na norma, né? Então, vamos lá. Definições. Barlavento, região de onde o vento sopra. Então, se a gente pega essa edificação aqui, por exemplo, cadê aqui? Então, quando o vento vem aqui, ó, essa região é o barlavento. Quando o vento vem dessa direção. E essa região aqui do fundo, a gente chama de sotavento. Quando o vento vem daqui, né, vem da esquerda para a direita. Eu espero que a esquerda da minha tela seja a esquerda da tela de vocês no compartilhamento. Então, da esquerda para a direita, essa região aqui é o barlavento, essa região é o sotavento. Quando o vento vem daqui, né, essa região é o barlavento, essa daqui é o sotavento. Então, isso é uma definição importante que a gente precisa fazer. Reticulado, estrutura, né, constituída por barras retas, sobre pressão. Então, gente, o que acontece? Aqui, vamos entender, relembrar um pouquinho aí de fenômenos do transporte, física, lá do começo do curso de engenharia. Existe toda a atmosfera acima de nós, né? E essa atmosfera, nada aqui, tem essa pressão aqui, 101.320 PA, né? Ou seja, está atuando sobre nós aqui uma pressão de 101 kPa, ou 0,1 MPa. Se a gente pega isso por metro quadrado, né, e divide aqui, ó, por 1000, né, tira um 10 daqui e transforma aqui, pega 1 metro quadrado, em 1 metro quadrado de superfície aqui do chão nosso, está segurando uma força de vento ali, um peso de vento de 10 toneladas, né? E como é que a gente não esmaga estando aqui submetido a essa pressão? Porque, né, internamente, o nosso corpo também está preenchido com essa pressão. Então, se a gente pega uma folha aqui, a pressão que tem nesse lado tem no outro, então tá tudo certo. Então, as nossas paredes dos nossos tecidos estão todas equilibradinhas. Quando a edificação está parada, quando o vento está parado, perdão, tá tudo equilibrado. A força que tem num lado da face tem no outro lado da face, certo? Agora, o que é a sobrepressão? A sobrepressão é quando, devido à movimentação do vento, né, eu tenho em uma determinada face uma pressão um pouquinho maior do que a atmosférica. Veja, se nesse ponto aqui, por exemplo, em cima, eu tenho a pressão atmosférica e aqui embaixo eu tenho uma pressão um pouquinho maior que a atmosférica, o que vai acontecer? Vai haver um gradiente de força. Então, está aqui o conceito de, né, sobrepressão. Pressão efetiva acima da pressão atmosférica de referência, sinal positivo. Sotavento, sucção. Pressão efetiva abaixo da pressão atmosférica. Né? Então, se eu pegar essa folha aqui, por exemplo, aí a gente lembra lá do teorema de Bernoulli, aquela história toda, né? Mas, assim, se você tem um fluido e esse fluido está mais veloz, a pressão diminui. Então, se eu, por exemplo, pegar aqui, ó, embaixo aqui do fluido, deixa eu pegar até remover o compartilhamento para fazer a minha performance. Deixa eu tirar aqui o compartilhamento. Eu vou fazer minha performance aqui, né, para poder ver. Enfim. Mas se eu soprar aqui em cima dessa folha, por exemplo, né, o que aconteceu aqui?
Eu não fiz nem. Eu não soprei embaixo, que eu soprei em cima, ó. Tô colocando minha boca por cima. O que rolou? Né, a movimentação de ar que está acontecendo aqui em cima da folha fez o quê? Reduziu a pressão atmosférica, né? Então, aqui embaixo tem a pressão atmosférica, o nosso 101 kPa, né? E aqui embaixo, algo um pouquinho, aqui em cima, algo um pouquinho menor que 101 kPa. O que isso fez acontecer? Fez gerar uma força, né, de levantamento dessa folha. E é claro que essa força com ventos de grandes velocidades começa a ser algo considerável e intenso, né? Gera esforços intensos. Então, superfície frontal é assim, ó. Superfície frontal, talvez eu deveria fazer, mas se o vento vem inclinado aqui, ó, né? A gente teria que projetar perpendicular à direção do vento. Então, a superfície frontal seria perpendicular. Teria que fazer um risco aqui, deixa eu ver se eu consigo. Enfim, então se o vento vem inclinado, eu tenho o vento não vai, a superfície é a superfície perpendicular à direção do vento. Então, se eu, não seria todos os 60 metros, seria algo menor que uma base, 60 metros pela altura aqui de 10 metros. Muito bem. Beleza. Vento básico. Então, esse vento básico aqui é a velocidade básica do vento e ela tem aqui no nosso mapa de isopletas, né? Então, a gente tem o mapa do Brasil, normas de outros países têm mapas correspondentes a esses aqui, né? E a gente tem aqui, por exemplo, na região do Mato Grosso, que pega aqui boa parte do Sudeste, do Nordeste, né? Essa região, o vento aqui é em torno de 30 metros por segundo. Mas é um conceito que é o seguinte, a gente tem que tá bem escrito aqui melhor, né? Então, o fator estatística 3 é baseado em conceitos estatísticos e considera o grau de segurança requerido da vida útil segundo a velocidade básica do vento, é a velocidade do vento que apresenta um período de recorrência médio de 50 anos e probabilidade de 63% de ser ultrapassado. Então, se eu venho nesse mapa aqui de isopleta e eu estou, por exemplo, aqui na região de Sinop, a região de Lucas do Rio Verde, por exemplo, já está aqui dentro da faixa de 30 metros por segundo, né? Então, uma edificação que está localizada nessa região aqui do Mato Grosso, né, que é a região de Sinop, Lucas, por exemplo, ela está sujeita a um vento, a receber um vento aí de 30 metros por segundo, se a gente considerar um período de 30 anos, de 30 anos, não, 50 anos. E essa probabilidade desse vento ser igualado ou ultrapassado, 30 metros por segundo, é em torno de 63%, né? Então, tá aqui esse conceito de vento básico. Então, aqui, ó, uma coisa importante, 4, né? As forças devido ao vento sobre a edificação devem ser calculadas separadamente para elementos de vedação e suas fixações, telhas, vidros, esquadrias, parte das estruturas do telhado, paredes, etc., e a estrutura como um todo. Então, cada caso aqui tem uma consideração. Em prédio, por exemplo, a gente tem o coeficiente de arrasto, tem umas coisas desse tipo.
Então, aqui vamos ao que interessa, né? Determinação das forças estáticas devido ao vento. Então, a norma ainda tem dois mundos aqui para a gente trabalhar, que é as análises estáticas e análise dinâmica. Na graduação, a gente vai ficar aqui com a análise estática, que é muito mais simples de trabalhar, né? Até porque os programas que fazem análise dinâmica não são assim tão disponíveis, né? Vamos lá. Para a gente chegar na velocidade de projeto, essa velocidade, a gente chama isso aqui de velocidade característica, né? E ela depende da velocidade básica do vento V0 e a gente vai corrigir com esses caras aqui, S1, S2, S3. O que acontece, gente? Esse mapa de Zopleta que a gente tem aqui, essas velocidades aqui foram medidas nessas estações meteorológicas que está aqui marcado, né? E o que acontece? Essa estação meteorológica, ela está a 10 metros de altura, num lugar plano, sem obstruções em torno dela. Enfim, tem uma série de condições que deve existir para você colocar uma estação meteorológica. E as edificações, é claro, não estão submetidas a todas essas condições, né? Então, as edificações, o que acontece? O relevo vai influenciar, a dimensão da edificação vai influenciar, a rugosidade do terreno, ou seja, se tem árvores em volta, se tem outras edificações, se tem floresta, se tem... tudo isso, claro que vai impactar na velocidade de projeto do vento, ou velocidade característica que a gente chama. E essa correção, né, que a gente sai lá do mapa de Zopleta para a velocidade de projeto, vem aqui com esses parâmetros aqui, S1, S2, S3. E a gente chega aqui nessa pressão dinâmica do vento. Então, para fazer o vento bater numa parede e parar simplesmente, se a gente pegar a equação lá de Bernoulli e fazer as continhas, a gente chega numa pressão de obstrução de 0,613 VK ao quadrado. Ó, tá aqui, ó. E com isso, né, gente, ó, olha só, a gente já está conseguindo visualizar na norma aqui, ó. Força, né, é igual ao coeficiente de forma externo, menos o coeficiente de forma interno, né, vezes Q, que é esse cara aqui, vezes a área, né, porque o que o vento faz é modificar as pressões que atuam nas superfícies. E essas diferenças de pressões a gente tem que chegar aí nas relações de força, né? Essas forças vão ser incididas na estrutura, que vai gerar esforço solicitante, esforço normal, normal, esforço de cortante, esforço de momento. E aí a gente vai verificar se as barras que compõem a estrutura, os perfis que a gente for empregar, suportam ou não essas forças. E agora é claro que essas forças vão estar em conjunto com outras forças, né? De natureza diferente, força-peso, forças gravitacionais, forças de ocupação, várias outras forças que vão estar combinadas. Então, coeficientes de forma. Então, vamos lá, gente. Isso aqui é mais para prédio, né? Então, o que a gente usa aqui no nosso dia a dia, né, para galpões, são esse cara aqui, VK, que é igual a V0, S1, S2, S3, esse cara aqui, isso daqui é o que a gente vai usar essencialmente. Agora a gente precisa saber aqui quem é o S1. O S1 é um fator topográfico, leva em consideração as variações do relevo e é determinado da seguinte forma: terreno plano fracamente acidentado, S1 igual a 1. Taludes e morros. Aí vai depender da inclinação desse talude, né? Então, para diversas inclinações, a gente tem as expressõezinhas aqui, né? Que vai dar o nosso fator topográfico, o S1.
Então, várias coisas aqui do S1. Agora aqui, ó, fator S2. O fator S2 considera o efeito combinado da rugosidade do terreno, da variação da velocidade do vento com a altura acima do terreno e das dimensões da edificação, ou parte da edificação, em consideração. Então, aqui, o que que acontece, né, gente? Se a gente considerar um prédio, por exemplo, o que acontece no prédio, né? A 30 metros de altura, a força do vento lá é uma, a velocidade do vento lá é uma, e a 10 metros de altura, essa velocidade do vento é outra. Então, para cada altura de pavimento, a gente tem um S2 diferente. Então, aqui nós vamos estudar um pouquinho esse cara aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai considerar aqui é a rugosidade do terreno. Então, aqui são os locais que a edificação pode se encontrar. A gente tem a categoria 1, categoria 2, zonas costeiras, pântanos, campos, fazendas, pradarias, perdão. Então, aqui, cota média dos obstáculos é considerado em torno de 1 metro. Categoria 3, terrenos planos ou ondulados com obstáculos tais como os muros, poucos quebra-ventos, árvores, edificações baixas e esparsas. Então, nós exemplos de granjas e casas de campo, com exceções das partes com matos, fazendas com sebes ou muros, subúrbios a considerável distância do centro com casas baixas e esparsas. Então, a cota média do topo dos obstáculos é de 3 metros. Categoria 4, terrenos cobertos por obstáculos numerosos, poucos espaçados. Então, assim, dentro do perímetro urbano de uma cidade como Sinop, Lucas do Rio Verde, a gente já pode colocar aqui na categoria 4, né? Zona de parques e bosques com muitas árvores, cidades pequenas e seus arredores, subúrbios densamente construídas, áreas industriais plenas ou parcialmente desenvolvidas. E tem a categoria 5, né? Que é dentro da floresta ou onde tem muitos prédios, né? Então, complexos industriais, centros de grandes cidades, é a categoria 5. A cota média dos obstáculos, então, é em torno de 25 metros. E tem ainda a dimensão da edificação. Então, aqui, já vamos direto para esse ponto aqui. Então, classe A, classe B, classe C. Todas as unidades de vedação e seus elementos de fixação em individuais todas sem. Então, não pode ceder 20 metros. Então, ela está na classe A. Se ela tiver entre 20 e 50 metros, está na classe B. E se tiver e aqui, classe C, acima de 50 metros. Então, gente, tem essa expressão que a gente pode calcular o S2, mas mais facilmente aqui, ó, a norma já traz essa tabelinha pronta, ó. Então, aqui, ó, a gente calcula o S2 como? Levando em conta a altura da edificação, ó, para cada 5 metros ela tem um valor diferente, né? 5, 10, 15, 20, 30. Então, vai variando de acordo com a altura. Temos as classes, que depende da dimensão da edificação. E temos as categorias, né? 1, 2, 3 e 4. Então, só vamos pegar aqui um barracão de 30 por 30. Um barracão de 30 por 30 com 10 metros de altura, em Lucas do Rio Verde, ele cairia nesse ponto aqui, S2,83, por exemplo. Né? Seria um exemplo. E aí, por fim, temos o fator estatístico S3. Aí vai depender do grupo da edificação. Então, gente, a depender do grupo da edificação, a gente tem S3 diferente. Por exemplo, edificações cuja ruína total ou parcial pode afetar a segurança ou possibilidade de socorro das pessoas após uma... Tá compartilhando, né? Tá.
Então, gente, hospitais, torres de transmissão elétrica, quartéis, corpo de bombeiro, centrais de comunicação. O fator S3 é 1,1. Edificações para hotéis, residências, edificações para comércio e indústria, esse S3 é igual a 1. Edificações para instalações industriais, depósitos, garagens, etc., 0,95. Aí a vedação, vidros, painéis, 0,88. Edificações temporárias, 0,83. Uma coisa interessante, gente, é isso aqui, ó, né? Esse fator S3 está considerando a velocidade básica do vento e a probabilidade de 63% de ser ultrapassado. Se a gente quiser mais, deixa eu pegar aqui, abrir aqui. Temos aqui o anexo A. Então, gente, a gente tem o S3 aqui, ó. Se eu quero, por uma questão, né, que eu posso discutir com o proprietário da edificação, ou depender do tipo de edificação. Aqui, ó, o problema 63% com 50 anos, período de recolher 50 anos, é 1, né? Para as coisas do grupo 2. Se eu quiser projetar uma edificação com uma probabilidade de 63% mais para ela durar 100 anos, né? Então, em 100 anos, o S3, 1,11. 200 anos, 1,24. Né? Se eu quiser uma probabilidade mínima de, tipo assim, se eu quiser uma probabilidade de 10% só de ultrapassar essa velocidade básica em 200 anos, o S3 vai para 1,77, por exemplo. Então, a gente pode gerenciar o S3 aqui de acordo com a probabilidade que a gente deseja que a estrutura esteja submetida a esse vento, né, da isopleta ali. Se vocês entenderam esse anexo aqui. Bom, existe essa questão. Aí outra questão é os coeficientes de pressão interna, né? Então agora acho que eu vou até vir aqui, ó, já direto nesse memorial, para a gente ver como é que a gente utiliza isso aqui. Então vamos pegar o memorial de cálculo aqui, ó, que eu elaborei. Então, uma edificação localizada em Sinop, destinação industrial, relação em planta 20 por 60, altura 9 metros. Então, região Sinop MT Brasil, então velocidade V0, né? Vamos considerar aqui 30 metros por segundo, porque eu tirei aqui desse mapa de isopleta, região de Sinop. 30 metros por segundo. S1, terreno plano. Se o terreno for plano, S1 igual a 1. Pronto. Aí temos aqui, ó, o rugosado do terreno, que eu vou calcular o fator S2. Dimensão da edificação. Então, aqui eu coloquei a altura 10 metros. Então, gente, temos que olhar aqui, ó. O rugoso
eu coloquei rugosidade do terreno categoria 4 porque eu considerei ela dentro do perímetro urbano. Então, dentro do perímetro urbano, vamos ver qual categoria se encaixa para calcular o S2. Fator S2. Então, categoria 4. Terrenos cobertos por obstáculos numerosos e pouco espaçados, em zonas florestais e industriais urbanizadas. Exemplos: zonas de parques e bosques com muitas árvores, cidades pequenas e seus arredores, subúrbios. Então, se for dentro do perímetro urbano de Sinop ou de Lucas, né, eu acho, assim, eu acho não, é bom senso, até uma subjetividade aqui, mas considerar essa categoria. Se a gente fosse fazer edificação lá para uma fazenda, né, para guardar as máquinas e tá lá só uma lavoura de soja em volta dessa edificação, né? O vento tem tudo para ganhar passagem. A gente já sabe que vai para essa categoria aqui, ó, né? Categoria 2, por exemplo. Dentro da cidade, categoria 4. Então, são coisas que a gente tem que saber. Então, tá. Aí aqui, ó, o que que acontece? E temos aqui a dimensão da edificação. Na dimensão da edificação, aqui, ó, toda a edificação ou parte da edificação para a qual a maior dimensão horizontal ou vertical da superfície frontal esteja entre 20 e 50 metros. Gente, quando fala superfície frontal aqui, senhoras e senhores, não é frontal da arquitetura, é frontal da onde o vento incide, né? Então, assim, ó, quando o vento incide aqui, ó, nessa região, nessa direção, a superfície frontal é 20 metros a maior dimensão, né? Quando o vento incide nessa direção ou nessa direção, a superfície frontal é essa, né? Daí a dimensão é 60 metros. Então, por esta razão, eu tenho aqui, ó, o fator S2 para o vento 0 e 180 e para o vento 90 e 270. Já já vocês vão entender porque é vento 0, 180, 180 graus, né? Porque a norma, deixa eu só mostrar aqui, já nesse desenho a gente vai ver melhor. Mas aqui, ó, é a inclinação do vento, ó, vento 0. Ó, esse vento aqui, ó, quando o vento vem daqui, ó, 90, vem daqui 180 e 270. Então, o ângulo contado daqui no sentido anti-horário, daqui para cá, certo? Isso é importante. Então, por isso, né, a classe B, perdão. Então, para o vento 0 e 180, ele cai na classe B e para o vento 90 e 170 cai na classe C. Beleza? Então, classe B e classe C. Então, beleza, gente. Então, a gente vem aqui nessa tabela, ó. Categoria 4, 10 metros, ponto 83. Classe C, ponto 80. Por isso, tá aqui, né, esses valores, ponto 83 e ponto 80. É o mesmo valor, né, ponto 80. Certo? E fator estatístico S3,95, porque temos aqui esse tipo de edificação, fim industrial, né, depósito. Se fosse um supermercado, o meu S3 seria 1, por exemplo, fosse uma loja de roupa, uma coisa assim. Certo? Então, por isso,
o fim que terá a edificação é importante, né, para a determinação das forças de vento. Então, aqui eu vou chegar na velocidade de projeto, ó. Então, VK é igual a... O S1 igual a 1, né? S2 igual a 0,83 e S3 igual a 0,95. Para o vento 0 e 180, chega na velocidade de 26,66 metros por segundo. Nossa velocidade de projeto. E para vento 90 dos anos 70, né, VK é 22,8 metros por segundo. Tudo bem? Estão acompanhando até agora, gente? Conversar um pouquinho com vocês, compreendendo mais ou menos essa norma. Mais ou menos. Então, beleza, vamos seguir em frente aqui. Deixa eu voltar. Então, gente, agora coeficientes aerodinâmicos de edificação, vamos falar aqui coeficiente de forma externo, né? Eu vou falar até coeficiente de forma. É melhor como está escrito aqui. Depois vamos para o interno. Então, gente, vamos ver se eu consigo... Vai ficar um pouco pequeno aqui. Vocês conseguem enxergar ou não? Vai estar bem ruim para enxergar essas letras aqui desse tamanho, né? Mas o que Dá para acontece? enxergar um pouquinho, professor. Depende, dá para vocês abrir no computador de vocês, né? Não, mas aí vai atrapalhar. Vamos fazer assim. Então, gente, a gente vai determinar esses valores aqui, ó. São as perturbação na pressão atmosférica, né? Então, se o vento vem daqui, ó, é claro que essa parede tá submetida a uma certa pressão. Eu queria até chamar a atenção aqui, ó. Vento zero, né? Agora vamos localizar nossa edificação. Primeira coisa que a gente tem que olhar, A sobre B, né? E a altura. Então, H sobre B. H sobre B menor ou igual a meio. Então, vamos lá. Nossa edificação de... Aqui está aqui, ó. Então, a altura dela, 10 metros, né? E B, aqui H, na verdade, ainda essa altura bem na lateral, sendo mais específico, né? É a altura que conta aqui, não é o total. Então, mais a H sobre B, H vai ser 9,3, aliás, 9,13, perdão. 9,13 dividido por 20 dá menor que 0,5. Então, a gente está nesse rumo aqui, ó. Não está nesse, nem nesse, nem nesse. Nossa edificação é baixa. H sobre B. Então, H a altura, B a largura da edificação. A menor dimensão dela. Agora, A sobre B. Nós temos aqui A sobre B, que é 20, né? Que é 60 dividido por 20. Fazendo a calculadora essa conta, que é 3. Coisa feia na calculadora. Então, tá nessa faixa aqui, ó. Então, aqui ó, a gente tem os locais, ó,
e os coeficientes de forma externa, CE. O valor de CE, vamos chamar a atenção bem aqui, ó, bem aqui no começo da norma, que o CE, ele entra bem aqui, ó, na força, ó. Que é o que nós vamos precisar para trabalhar. Força. Força igual a CE menos CI. Q vezes A. Então, aqui, coeficiente de forma CI da parede. Então, aqui ó, temos as regiões, ó, região C e região D. Então, vento 0, região C, mais 0,7, e região D, menos 0,4. Então, a gente fica claro, ó, se o vento vem aqui, ó, bate na parede da edificação, é evidente que a pressão atmosférica, a parede vai obstruir, né, a passagem do vento, o vento vai ter que desviar para cá. E o que acontece nessa parede? Aumenta a pressão aqui. E ele é representado por esse coeficiente 0,7. Nessa região aqui, ó, ele suga a parede, ele diminui a pressão nessa região aqui, ó. Então a pressão aqui fica menor do que a atmosférica. Então fica claro que a parede vai vir para cá, né? E essa parede vai querer abrir aqui, ó. E vai querer abrir com mais força aqui perto de onde o vento está vindo. Então a região A1 e B1, menos 0,8. A região A2 e B2, coeficiente menos 0,5. A região A3 e B3 está aqui, mas dá em torno de menos 0,2. A região D, menos 0,5. Aí o vento pode vir nessa direção também, né? Aí essa região aqui, agora a gente vai para a parte 90, ó, alfa 90. Então, quando o vento vem daqui, ó, essa região A tá 0,7, essa região B, 0,4, a região B tá aqui, ó, 0,4, C1 e D1, menos 0,8, e C2 e D2, menos 0,4, certo? Então, aqui, ó, A igual a 60, B igual a 20, só para a gente ter ideia. Certo? Então, tá aqui a nossa edificação. E tá aqui, ó, gente, os coeficientes de forma das paredes. Ó, como é que eu calculei esses caras aqui. E uma setinha indicando para onde o vento está forçando a parede. Tudo beleza? Tá fácil entender para onde o vento força a parede. Então, o vento pode vir daqui, pode vir dessa outra direção aqui também, né? E onde é que esse vento externo, para que lado ele força a parede? Então, aqui o barlavento está aqui, aqui é o solta-vento. Aqui o barlavento, solta-vento, tá vendo? Muito bem. O vento pode vir nessa direção, 90 graus, ó, V90. Força aqui, 0,7, 0,9, 0,5, 0,9,5. Na verdade, eu até mostrei errado. Eu tava aqui, ó, né, gente? A região A1, B1, 0,8. A2, B2, 0,4. Tá aqui, ó, então nessa coluna. A região C, 0,7. E a região D, 0,3. Negativo. Depois a gente vai para a parte de 90 graus. Essa tabela, dando para compreender? Então, beleza. Aí a gente vai para o telhado agora. Então, temos as regiões aqui do telhado. Então, H sobre B menor ou igual a 0,2, até aqui a definição de H, que é a parte de baixo da altura aqui, que é ponto 913. Então, temos as regiões aqui, ó, EG, FH e J. Então, para o vento zero, e a inclinação do telhado. Então, assim, temos várias inclinações
Isso aqui é uma coisa interessante, né, gente? Olha só. Se você mexer na inclinação do telhado, você tem forças de vento diferentes. Então, com um telhado de 5 graus, ele é menos crítico do que um telhado com com 10 graus de inclinação. Ou um telhado de 15 já é um pouco menos crítico. Então, são questões, né, que vão dizer sobre a concepção da estrutura. Então, vamos pegar aqui, ó, esse cara aqui. Inclinação do nosso telhado, eu especifiquei aqui embaixo, 5 graus, né? Então, a inclinação do nosso telhado é 5 graus. Então, vamos lá. Então, a gente está aqui, ó. Vou pegar essa região EG. Aqui, 5,9. Região, perdão, EG. Para o vento zero. EG, opa, 0,8. Região FH, 0,4. Aqui para o vento zero. Para o vento 90 graus, ó, alfa 90. O vento vem do lado aqui, ó. Ó o alfinha aqui, ó, onde é que ele cresce daqui para cá. Então, quando o vento vem daqui para cá, a região EFI, 0,9 e GH, 0,4. Então, daqui eu tirei, ó, vento 0, 0,8, 0,4, 0,2. Vento inverteu 180, 0,8, 0,4, 0,2. Vento 90, 999, 0,4, 0,4. Certo? Aí, gente, temos aqui o coeficiente de pressão interna. E aqui a gente tem o conceito de abertura dominante. Abertura dominante. O que acontece na abertura dominante? É uma abertura que ela é maior do que todas as demais aberturas da edificação. Esse é o conceito de abertura dominante. Então, vamos citar aqui, ó. Abertura dominante no barlavento. Eu tenho a relação de abertura. A minha relação deu 2,4. Então, o CPI, quando o vento vem a 0 grau, está em 0,5 e 0,6. Então, fiz interpolação linear, que manda fazer. E aí, a gente está aqui, ó. CPI, 0,54. Só que quando o vento vem, veja, quando o vento vem a 90 graus, ou a 270, a abertura dominante está aqui, ó. Então, a abertura dominante vai estar... Vamos falar aqui, ó. Vou pegar aqui. Agora aqui, ó. Abertura dominante na face do solta-vento, e eu tenho abertura dominante situada na... Eu quero que a abertura dominante situada na zona de alta sucção externa. Aqui, abertura dominante situada em uma face paralela ao vento. Aí fala assim, ó. Adotar a coeficiente de forma externa CE correspondente a esta face. Então, gente, se a abertura dominante estiver na face paralela ao vento, então quando a abertura dominante está aqui, ó, né, o vento vem aqui nessa direção aqui, ó, então o vento está passando aqui, a abertura dominante está paralela ao vento. Então a gente adota a média dos coeficientes aqui, ó, da parede, que é 0,9 com 0,5
vai dar 0,7, se não me engano, negativo. Então, o coeficiente de forma interna aqui, ó, 0,7. Para o vento 180, a abertura dominante está no solta-vento. Então, tá aqui, o vento bate aqui e a abertura dominante está aqui no solta-vento. Então, o CPI é menos 0,3. Porque a norma fala para adotar aqui, ó, o CPI adotar o valor do coeficiente externo C correspondente à face. Então é isso, gente. Agora feito isso, né? Eu tenho coeficiente de forma externa. Agora sim, ó, a gente tem os meus pórticos, né? Então a gente sabe, né? Como é que é o barracão. É uma associação de estruturas planas, né? Certo? E aqui está a nossa frente do barracão, aquela aberturona grandona, né? Então o vento pode vir daqui e querer levantar, o vento pode vir daqui de trás e querer implodir a estrutura. Então veja, gente, só voltar aqui, ó, nesse exemplo. Então pode ver que o vento ele vem aqui numa direção que ele está entrando na edificação, ó. Então a abertura dominante aqui está no barlavento ou solta-vento, gente? Alguém? Barlavento. Beleza. Então isso fica meio claro o seguinte, ó. Imagina só se o vento tivesse vindo na direção contrária. Se o vento tivesse vindo na direção contrária, chega a ser intuitivo para vocês que eventualmente o vento ia querer sugar o ar de dentro da edificação, sabe? E querer implodir ela. Então aqui o vento primeiro levantou, né? Depois a estrutura caiu, porque a hora que levantou, ela perdeu toda a estabilidade. Mas se o vento viesse na outra direção, ele ia querer implodir essa estrutura. Por quê? Porque o coeficiente de pressão interna aqui, ó, ia ser puxando o ar lá de dentro. E o CPI ia ser negativo. Então, gente, aqui ó, que entra uma coisa que é interessante. Então eu vou pegar os pórticos, esses dois pórticos, os pórticos 2 e 3 aqui, ó, gente. São os pórticos que eu vou considerar como mais crítico aqui da edificação. Porque olha só, aqui está o coeficiente das paredes, né? 0,8, 0,4, 0,2 e do telhado. E veja só, quando o vento vem daqui, ó, vento zero, né? O CPI é 0,8 da parede e o CPI é 0,54. Então, o vento zero, ó, 0,54 com 0,8, ó, pode ver que o ar de dentro empurra a edificação e o vento e o ar de fora puxa o telhado. Exatamente o que aconteceu aqui, ó. Esse aqui é o caso do vento zero. Então, esse aqui é o caso do vento zero, gente. O vento zero tá aqui. Pode ver que o vento tá entrando aqui dentro. Um pouco inclinado, né? Então tem um... Mas dá para ver que ele levanta lá, ó. Então, o coeficiente resultante 1,3 com... Aliás, 0,54 com 0,8. Veja que no vento 180, ó, a resultante é as forças implodindo a edificação. E no vento 90, eu tenho a resultante assim, ó, um negócio totalmente assimétrico, ó. Força de edificação para cá, aqui, ó, força com muita força para esse lado, menos força da direita para a esquerda, levanta aqui e implode aqui, ó. Aí quando o vento vem a 270, nem inverte o negócio. Então, as resultante dos coeficientes de pressão. E aí, gente,
de posse disso, lembra lá do 0,613 VK ao quadrado, né? A gente tem os coeficientes aqui, ó, de esse pressão dinâmica do vento aqui. Então, a gente tem essa força aqui por metro quadrado. Aí eu vou chamar a atenção da norma para aqui, ó. Né? Força é igual a CE menos CI vezes Q vezes a área. Então, a discussão aqui é qual área? Então, vamos lá. Então, a gente tem o Q calculado aqui, que é uma força por metro quadrado, 343,15 newtons por metro quadrado para o vento 0 e 180, e 304,84 para o vento 90 e 70. É interessante vocês observar, gente, esse quadrado aqui, ó. Ou seja, uma michuruca variação na velocidade do vento dobra a força. Então, aqui, ó, se eu pegar 0,613 e pegar uma região tipo de São Paulo, por exemplo, ou Rio Grande do Sul, né? Vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar uma região aqui do Rio Grande do Sul, aqui, ó. Que é perto do Uruguai, aqui é o Mato Grosso do Sul, essa região aqui, Paraná, 50 metros por segundo. Então, ponto 613 vezes 50 ao quadrado. Considerar que todos os fatores deram 1, né? Então, ó, essa força já foi para 1.532 newtons por metro quadrado. Então, veja que uma edificação localizada nessa região aqui, ó, dividido por a nossa força aqui, ó, por 343, está sujeita a 4 vezes mais força de vento do que uma edificação na nossa região. Isso é importante. Então, não dá para você pegar um prédio lá do Rio Grande do Sul, pegar o projeto de lá e transferir para cá, e vice-versa, porque as condições são completamente diferentes, né? Então, beleza, gente. Então, aqui a gente vai entrar aqui com o conceito de área de influência. Então, aqui, como é que é a estrutura? Um monte de pórticos subsequentes, né? Aqui eu mostrei só o final, assim, só o contorno do pórtico. E aqui eu tenho as terças, né? Ligando um pórtico no outro, né? E as telhas vão estar presas nas terças. As terças são essas travas, travessas aqui. Então, a força de vento vai ser TI menos CI vezes Q vezes A. Então, gente, vamos pegar o vento zero aqui, ó. 1,34. Esse 1,34 eu tirei daqui, ó. 1,34 vezes Q, que eu tirei daqui, ó. Vezes a área. Qual área? Ó, o espaçamento das minhas terças é 2 metros. Né? Aqui em cima também, 2 metros. Então, e o espaçamento entre meus pórticos são 6 metros um do outro. Então, essa área de influência aqui, ó, que esse nó dessa terça pega, esse nó dessa tesoura pega, essa área é 2 vezes 6, que é 12. 2 vezes 6 é a nossa área de influência. E aí eu cheguei na força que vai atuar aqui na edificação. Está em Newton, eu transferi ela para quilonewton. E aí eu vou colocar essa força aqui na nossa edificação. Cadê o vento zero? Então aqui fica melhor o desenho, né? Aí claro que o que eu fiz aqui, ó. Essa força é perpendicular ao telhado, né? A inclinação. Então, eu tenho que decompor ela em uma componente. Ela vai ter uma componente, como ela está inclinadinha, né? Ela vai ter uma componente horizontal e uma componente vertical.
E aí eu tenho, né, os nossos esforços aqui na nossa edificação em função aqui do vento zero. Importante, temos a inclinar, a deformada e tudo mais. Naturalmente, a mesma coisa, né? Eu vou fazer para o vento 180. No vento 180, deu para ver que a estrutura vai trabalhar diferente, né? Cadê o vento 180 aqui? Então, aqui no vento 180, nós temos aqui as forças de vento atuando aqui, é diferente, ó, implodindo a estrutura naqueles pórticos. A gente tem aqui a deformada para baixo agora, os esforços solicitantes se inverte em alguma medida, né? Nos momentos aí se inverte também, porque o sentido das forças tende a se inverter. E temos o vento a 90 graus na edificação, que, né, força a edificação para o lado, né? Então temos as forças de vento aqui, ó, pode ver aqui, ó, pode ver que o sentido das forças, né, casa com isso daqui, ó. A direção dos coeficientes, vento 90. Ó, resultante para cima, para baixo, para cá e para cá. A gente olha aqui, vento 90. Que vento bem forte, vento mais fraco aqui, por causa das aberturas e tudo mais. A deformada. Momento. Vai um baita momento aqui nesse pilar. Esforços axiais. E a gente tem, né, o vento 270, que vai estar invertido. Só que outras coisas, né, atuam na edificação. Tem uma carga acidental que depois eu vou explicar para vocês. Né? Essa carga acidental é de ocupação. Eu tenho aqui as cargas permanentes. Aqui as cargas permanentes. Tem aqui o peso dos perfis, né? O peso das terças, das telhas que atuam e tudo mais. Né? E tudo isso vai ter os seus esforços normais, cortante, momento, tudo associado. Aí, senhoras e senhores, isso que eu coloquei aqui são as cargas nominais, né? Aí a gente tem que entrar daqui a pouco no conceito de combinação de ações. Então, chegamos aqui nos esforços que atuam na estrutura. Então, agora vamos para norma 8.800. Discutir um pouco. Antes de ir para a norma aqui, vamos ver se não tem nenhum comentário sobre a parte de vento. Deixa eu parar a apresentação aqui. Alguém quer falar alguma coisa, alguma dúvida? Por enquanto não, professor. Mas vocês viram no curso de vocês um passo que é encontrar as cargas. Né? A gente tem
a gente tem uma ferramenta, né, para determinar as cargas que atuam num edifício em função do vento. Ou seja, vários detalhes aqui conforme prescrito aqui na norma 6123, e a gente consegue chegar nessas forças, né? Então, calcular carga de vento já não é tão difícil assim, tem que ler bastante a norma, mas a gente consegue, com um pouquinho de estudo, a gente consegue. Aí, senhoras e senhores, temos aqui outra questão, que é o método dos estados limites. Né? E aí deixa eu começar a compartilhar aqui novamente. Então, aqui a norma 8.800. Segurança dos Estados Unidos. Então, gente, a gente tem aqui dois estados limites que a gente precisa atender. Um é o estado limite último, né? Quem fez esse concreto protendido já está craque nisso, né? E o estado limite de serviço. O que acontece com a estrutura? A estrutura não pode balançar muito, não pode ceder muito, porque se isso acontecer, se ela tiver muitas flechas, muito deslocamento, isso passa uma sensação de desconforto para o usuário. Então, a estrutura não vai estar, digamos assim, tendo uma boa performance, um bom desempenho. Então, a gente precisa limitar os deslocamentos e vibrações e tudo mais. Outra questão é o estado limite último. A gente tem que garantir a segurança da estrutura. A gente tem que garantir que não vai haver a flambagem de um elemento estrutural de alguma barra daquelas ali, porque quando vem o vento, a gente já viu o colapso da estrutura. A gente tem que evitar o colapso da estrutura, né? Então, esse é o princípio aqui da filosofia do método dos Estados Limites. E nessa história de todas, a gente tem que garantir que a solicitação vai ser sempre menor que a resistência, né? Ou seja, resistência de cálculo maior que a solicitação. Limite de serviço, o deslocamento que a estrutura vai apresentar, por exemplo, né? Menor que os limites estabelecidos. E aí eu recomendo para vocês uma leitura dessa daqui, mas tem ações permanentes. Ações permanentes são as ações que vão atuar durante toda a vida útil, por exemplo, o peso da edificação e demais elementos construtivos fica lá o tempo todo, né? Ações variáveis. A ação do vento é uma ação variável, por exemplo. Então, não é uma ação que está todo dia acontecendo. A ocupação da edificação também não é uma ação permanente, é uma ação variável. Uma hora tem pessoas na edificação, outra hora não tem, enfim, tem variações. Tem flutuações do valor dessas ações. Aí tem esse conceito aqui de valor característico da ação. Pode ver que o VK vem lá de valor característico, né? E esses VK para cargas permanentes e variáveis tem tudo lá na NBR 6120, 6123. Né? Tá aqui até citando a NBR 6123. Os valores nominais. E, por fim, aqui essa tabela. Essa tabela aqui, gente, são os coeficientes de ponderação das ações, né? Então, peso próprio de estruturas metálicas, combinações normais, peso próprio de pré-moldadas, peso próprio de estruturas metálicas
moldado no local, peso próprio dos elementos construtivos industrializados em condição em loco, peso próprio de elementos construtivos em geral de equipamentos e ações indiretas. Aí a gente pode ver que tem o valor aqui, ó, 1,25 e 1, 1,30 e 1, 1,4 e 1. O que rola aqui, senhoras e senhores? Rola que uma ação pode ser favorável uma ação pode ser favorável pode ter um efeito favorável. Então vamos olhar isso daqui, ó. Então, gente, por exemplo, ó, vamos pegar aqui ação do vento 1,4, coeficiente que eu multiplicar 1,4 e o peso próprio da edificação. Então, gente, se a gente olha essa edificação aqui, ó, né? O que rola? O vento está levantando a estrutura, né? E o que as forças gravitacionais estão fazendo? As forças gravitacionais estão trabalhando contra a força do vento. Então, gente, se a gente olha aqui, ó, por exemplo, no nosso F2, olha só. Vamos pegar aqui, ó, o vento zero, né? Então, aqui no vento zero, eu vou considerar esse elemento aqui, ó. Esse elemento está submetido a uma força de 47 kN de compressão aqui, ó. Aqui 49, essas forças aqui, ó, vento zero, né? Está submetido a essas forças. Se eu pego a força a carga gravitacional acidental, eu venho nesses elementos aqui, ó, e pego o esforço normal aqui, ó, gente. Ó, agora eu tô com uma força aqui de 19. Então, gente, veja só. Se eu quero dimensionar esse elemento aqui, a compressão, porque no vento zero, esse cara aqui, ó, tá submetido à compressão, certo? Então, se eu quero dimensionar esse cara aqui, a compressão, tem alguma coisa errada aqui. Ah, tem uns carinhos errados aqui por isso. Então, se eu quero dimensionar esse cara aqui, a compressão, gente, 50 aqui, ó. Veja, e eu quero segurança, eu tenho que majorar esse 50 aqui, ó, né? Porque vai comprimir, flamba o negócio, flamba, né? Flamba o perfil, vou colocar mais assim, flamba o perfil. E essa força da carga permanente alivia. Então, gente, na combinação de ação, eu tenho que considerar uma combinação, olha só. Eu tenho que considerar uma combinação aqui, ó. Sendo multiplicado a carga permanente e uma combinação 1,4 sendo multiplicado a carga de vento. Percebe? Para esse elemento aqui, ó, para esse elemento estrutural, essa combinação é mais crítica do que eu multiplicar todas as forças por 1,4. Porque se eu multiplicar a força permanente por 1,4, eu vou criar um alívio que pode não existir. Porque esses coeficientes de ponderação são para quê? São para considerar as incertezas sobre os valores das cargas, né? Então, eu tenho que majorar a carga desfavorável e não majorar a carga acidental favorável. Ou a carga favorável, perdão. E o que rola? A carga acidental favorável, perdão, a carga acidental favorável a gente nem coloca ela. Então, quando a carga acidental, que é uma carga que pode estar presente ou não na edificação, quando ela vem para aliviar o efeito de outra carga, a gente nem considera.
né? Quando essa carga acidental vai se somar com o efeito de outra carga, aí a gente majora. Porque, por exemplo, quando a gente pega esse banzo aqui de cima, né? E pegamos aqui, por exemplo, o vento 90, 180. A gente pega esse banzo aqui de cima, né? O que que acontece? A carga permanente comprime ele, a carga de vento comprime ele e a carga acidental comprime ele. Então, eu preciso majorar todas essas cargas. Eu tenho que ainda permutar tomar uma ação variável como principal e a secundária. Então, uma hora eu tenho que permutar, colocar como principal a ação do vento e o outro momento como principal a carga acidental de uso da edificação. E ainda tem outro detalhe que é muito pouco provável que a carga de vento e a carga acidental atuem simultaneamente com seus valores característicos, com seus valores nominais. Então, aqui nessa história aqui, a gente vai ver aqui, essa tabelinha aqui, ó, com esses coeficientes delta psi0. Então, vamos pegar aqui a combinação, ó, combinação normal. Então, a gente vai pegar a carga permanente, multiplicar pelos coeficientes da carga permanente. A carga acidental primária pelo seu coeficiente, e a carga acidental secundária a gente multiplica por esse π0 aqui, que está nessa tabela, para considerar a baixa probabilidade dessas duas cargas atuarem simultaneamente. Então, aqui tem para o vento, para o uso da edificação, né? Então, temos esses coeficientes. Então, tá aqui essa ideia de combinação de ações. Eu só vou ler um tópico aqui ainda, que é o seguinte. Só vamos ler esse tópico aqui. Um carregamento é definido pela combinação de ações que têm probabilidade não desprezível de atuarem simultaneamente sobre a estrutura, durante um período pré-estabelecido. A combinação das ações deve ser feita de forma que possa ser determinados os efeitos mais favoráveis para a estrutura. A verificação do estado limite último e do estado limite de serviço deve ser realizada em função das combinações última e combinações respectivamente. Aqui, ó. Devem ser consideradas tantas combinações de ações quantas forem necessárias para a verificação das condições de segurança em relação a todos os estados limites últimos aplicáveis. Em cada combinação deve estar incluídas ações permanentes, ação variável principal e seus valores característicos e demais ações variáveis secundárias, com seus valores reduzidos de combinação. Então, dessa história aqui, ó, é que eu tirei 17 combinações, né, de ações que podem acontecer nesse galpão. Então, eu tenho 17 situações possíveis, né, que eu elenquei aqui, para pegar as situações mais favoráveis possíveis. Então, gente, eu acho que é bastante informação. Oi? Oi, Jéssica? Dúvida? Vocês estão participando? Quer dizer, estão aí? Estamos Tô aqui. aqui, Sim, só não professor. tenho dúvida. Oi? Estamos aqui, só estamos sem dúvida. Sem Por dúvida? enquanto, né? É que tem que passar o trabalho para vocês fazerem, né? Aí Pois é, começa a eu aparecer. ia te perguntar isso, professor. A primeira atividade vai ser que dia? Ah, eu ainda não coloquei. Bom, a primeira atividade vai ser calcular a resistência à compressão de um perfil, que é uma matéria que a gente ainda nem viu ainda. A segunda atividade vai ser calcular a resistência ao momento fletor de um perfil.
A terceira vai ser, aí eu vou dar vocês vão reunir em grupo, né? Aí eu vou dar um galpão para vocês. Cada galpão vai ter uma relação de abertura, dimensões diferentes, cada grupo, né? Aí, nesse trabalho, vamos fazer isso, que é levantar as cargas de vento, levantar as cargas permanentes, levantar as cargas acidentais, lançar a estrutura no F2, por enquanto, né? E aí colher os esforços restantes combinados de acordo com as combinações de ações. E depois verificar se esse esforço solicitante é menor do que o resistente. Então, a gente tem que checar, né, se o esforço solicitante é menor do que o resistente. Outra questão, depois, é verificar os deslocamentos da estrutura, ver se esses deslocamentos não agridem os limites de deslocamentos pré-estabelecidos. Esses limites, eles estão aqui no anexo A. Não. Anexo C, perdão. Então, vamos aqui no anexo C. Não tá transmitindo a imagem, tá, professor? Opa, desculpa aqui. Aqui. Então, gente, aqui tem os valores das flechas limites. Essa tabela aqui, ó. Travessa de fechamento, qual é o limite de deslocamento, travessa de cobertura, vigas de piso, vigas que suportam pilares, deslocamento do topo do barracão, quanto que pode deslocar, galpões de uso geral de um pavimento, né? Então, por exemplo, vou pegar aqui. Tem limites para esses deslocamentos aqui, né, gente? Então, aqui está deslocando, por exemplo, só o do vento, né? 6 milímetros, mas existem limites, isso tem a ver com combinações frequentes, combinações de serviço. Então, aqui, eu posso esclarecer, vamos voltar lá nas combinações de ações. Então, aqui temos as combinações de ações. As combinações normais, especiais e de construção e excepcionais. E temos aqui as combinações de serviço, que são as combinações quase frequentes e as combinações áreas de serviço. Então, temos que trabalhar com tudo isso para a gente verificar se as flechas que estão acontecendo nas travessas de fechamento, se os deslocamentos com a edificação estão dentro dos limites estabelecidos. Meio parecido com aquilo que a gente viu em concreto protendido, né? Só que lá tem as particularidades, lá a gente tem fissura, formação de fissura, são estados limites que acontecem em estruturas de concreto. No nosso caso aqui, estruturas metálicas, acontece mais deslocamento mesmo, flecha, essas coisas. Mas não vai ter fissura em elemento metálico, por exemplo. Mas você tem limite de deslocamento, por exemplo. Quer ver um exemplo muito clássico? Galpões, né, que o pessoal faz um forro de gesso. Aí,
a pessoa pendura esse forro de gesso nas terças, na estrutura, e quando um trabalhador vai fazer alguma manutenção no telhado, ele sobe em cima da terça, né? E a terça não está preparada para essa carga desse trabalhador, e ela flete. E aí esse gesso, que é um material frágil, que não suporta muito deslocamento, que está suspenso nessa terça, quebra. Então a pessoa vai lá fazer uma manutenção, quebra. Vem um vento, balança a edificação, quebra elementos frágeis, né? Então tem todas essas questões para a gente discutir. Mas aí eu acho que eu recomendaria você... Deixa eu fazer uma recomendação que é leitura. Vamos ler um livro muito interessante, gente, esse aqui. Deixa eu trazer aqui, ó, capa. Um excelente livro. Então dá uma passadinha aqui no sumário dele, uma passadinha aqui na introdução. E aqui ele fala bastante sobre probabilidade, sobre estados limites, né? Distribuição de probabilidade, esses conceitos todos. E ele traz uma tabela interessante, que é essa aqui, ó. Então, por exemplo, o risco que a gente corre no dia a dia. Por exemplo, um motociclista que é ousado, digamos assim, ele tem uma chance de morrer uma em 1000 por ano. O cara que trabalha com mineração, uma atividade perigosa, 1 em 1000. Viagem de automóveis está entre 1 em 1000 e entre 1 em 10.000. Aqui, desculpa, deixa eu aumentar essa letra aqui, ver se consigo aumentar. Risco de incêndio, envenenamento, que é o colapso estrutural. Então, a probabilidade de falha aqui, 1 em 100.000 por aí, que é a probabilidade de edificações caírem e te matar. Então, você tem esse risco aí durante um ano. Então, são probabilidades aceitáveis. 10 a menos 6, 1 em 1 milhão a probabilidade de um raio, e 1 em 100 milhões a probabilidade de você morrer com vacina. Então, são alguns dados aqui de probabilidade de risco que a gente trabalha, porque a gente não tem como dimensionar uma estrutura 100% segura, uma estrutura indestrutível, isso não existe, né? Todas as estruturas têm uma probabilidade de falha, né? Mesmo que você atenda todos os requisitos da norma, você vai ter uma estrutura muito segura, com muito baixa probabilidade de falha, mas não tem como ser, devido à natureza aleatória de tudo, né? Não tem como garantir 100% de segurança total. Então, sempre tem uma probabilidade embutida. Você vai pegar um perfil metálico, ele pode ter uma trinca interna lá do processo de fabricação, você dimensiona a seção transversal, tudo mais, admite ele homogêneo, você tem problemas com incertezas com relações às simplificações dos métodos de cálculo. Então, toda vez que você introduz uma simplificação, considerando que as seções planas permanecem planas. Bom, quando tem cortante, não é verdade. As seções transversais de uma viga submetida a esforço cortante e momento fletor não permanecem planas. Elas têm tensões adicionais em função disso. E aí, temos incertezas em relação a isso. Você resolve uma estrutura, um pórtico espacial com um método clássico de elementos finitos, 6 graus de liberdade, mas torção, bimomento, introduz outros esforços que não são contabilizados. E muitas vezes esses esforços são relevantes. Então, a gente tem
punhado de incertezas em todo o processo, né? Então, por isso a gente tem os coeficientes de ponderação das ações. A gente multiplica a carga em 1,4, diminui a resistência em 1,1 no caso do aço, em 1,15, 1,4 no caso do concreto, por conta numa tentativa de reduzir, de trabalhar com risco muito pequeno. E algumas coisas a gente trata como determinística, né? Então a gente não tem uma probabilidade de falha específica, né? Mas a gente tem aqui essa tabela com esses dados médios coletados. Então eu vou recomendar a leitura dessa introdução desse livro aqui, ó. Capa, anotem aqui, ó. Comportamento e Projeto de Estruturas de Aço, do Sebastião Andrade. E tem essa introdução aqui também, gente, a do PAVE. Então, fazer essa leitura você traria bastante repertório para vocês. Certo, gente? Certo. Que aí vocês vão ter mais dúvidas, né? Que se eu ficar falando aqui, fica um troço totalmente maçante. Aí, beleza. Então, amanhã a gente vai estudar peças comprimidas. A gente deu uma introdução à determinação das cargas, vento, concepção. Aí a gente vai entrar na mecânica do aço mesmo. Opa, vamos aplicar a carga num perfil, né, de compressão e tentar calcular quanto que ele resiste de compressão. Nosso próximo passo. Aí a gente começa a fazer conta. Professor, posso perguntar uma coisa? Pode. As aulas do sábado vão ser de manhã e à tarde? De manhã, à tarde, provavelmente eu vou deixar um trabalho e fico aqui disponível um tempo para tirar dúvida, mas não vai ter aula, certo? Assim, eu fico aqui online nessa por 1 hora, mais ou menos, pelo menos, né? Para eventuais dúvidas. Eu vou estar aqui, mas não vai ter aula aqui, com cobrança de chamada e tudo mais. Beleza, aí começa às 7, 7h30? No sábado pode ser umas 8h30, né? Top, aham. Beleza. 8h30, 9 horas, né, professor? Também não dá para ser tanto assim, baseado, né? Mas 8h30 tá bom. Beleza, obrigada. De nada. Então, deixa eu parar a gravação.